Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Botafogo começou o Mundial com o pé direito. Na estreia diante do Seattle Sounders EUA, o Glorioso se mostrou mais eficaz nas conclusões e bateu o adversário por 2-1. Jair e Igor Jesus anotaram os gols do time carioca na partida. A torcida do Alvinegro de General Severiano, no geral, aprovou o desempenho dos jogadores durante os 90 minutos. Contudo, parte dos adeptos reclamou das substituições feitas pelo comandante Renato Paiva no decorrer do confronto contra os norte-americanos. Muito feliz com a vitória conquistada, mas ainda tentando respirar para conseguir comemorar. Renato Paiva mexeu muito mal, quase nos custou o resultado, pelo amor de Deus, disse um internauta. Pelo segundo embate do Super Mundial, o Botafogo medirá forças com o PSG FRA, atual campeão da UEFA Champions League. O duelo acontecerá na quinta-feira, no estádio Rose Bowl. A equipe do Rio de Janeiro mira o score em prol. Já na segunda, pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Internacional, o Alvinegro de General Severiano vai encarar o Atlético de Madrid ESP na mesma arena do jogo anterior. O elenco botafoguense quer, de qualquer maneira, a contagem favorável. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Teve sufoco ontem. Foi no sufoco. Teve sufoco ontem. Isabelle, é um verde que você tá usando? Não tô. Parou. parecido. Tá no time mais fácil. É verde. Tá no grupo mais fácil, aquele time lá. Você para com essa graça. Eu tô indo embora agora, tá? Mas, ó, o adversário do Flamengo tem verde também. É o Esperança. Você tá com verde da Esperança? Não, eu tô pro Flamengo, tá? Flamengo... Mas aquele Esperança, time lá. verde. Eu tô pelos times cariocas. Esperança. Você é o único bonzinho dessa história. É o único. Né? Agora você também tá? Bom, deixa eu ir embora. Tchau pra vocês. Copa do Mundo é bom pra vocês, Isabelle. Torce pros quatro. Isso, gente. O Botafogo venceu, galera, pra alegria da Fernandinha Maia e de milhões de botafoguenses. Botafogo venceu o Seattle por 2-1. O Alvinegro abriu 2-0 antes do intervalo. Poderia até ter feito mais, mas chegou no segundo tempo, veio um sufoco. O time americano foi pra cima, quase empatou o jogo, acabou 2-1. O importante foi que o Botafogo começou com o pé direito. É sim, uma vitória para ser comemorada, uma vitória histórica. Primeiro jogo do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes e venceu, até porque o grupo é brabo, né, Vene Casagrande? Tinha que ter vencido, porque depois vem duas pedreiras, tinha que garantir essa vitória. Foi justo o resultado, gostou do fogão, 2-1 é para comemorar ou para ficar preocupado com aquele final, aquela pressão do Seattle? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Pois é, eu gostei do primeiro tempo. Eu gostei do primeiro tempo do Botafogo. Acho até que o treinador Arthur, ele surpreendeu, porque eu não esperava ele deixando o Cuiabano no banco de reservas como opção. Não por conta da formação que ele colocou, porque ele foi até coerente. O Renato Paiva deixou o Arthur. Exato. Você desculpa. falou Arthur. Perdão, Renato Paiva. Ele acabou surpreendendo na escalação, porque eu não esperava o Cuiabano no banco de reservas. Ele foi coerente, porque o esquema que ele colocou em campo é um esquema que deu certo com ele aqui no começo da temporada, com dois centroavantes, digamos assim, dois atacantes, Igor Jesus e Mastriani. Mas o Cuiabano vive um grande momento. É talvez um dos melhores jogadores do Botafogo nesse momento. Ele surpreendeu, mas enfim, acabou que deu certo, porque no primeiro tempo ele conseguiu fazer um resultado justo, 2-0. Mas no segundo tempo, o Botafogo parece que sentou no resultado. Ou cansou, sabe? Cansou, relaxou demais. A gente pôde ver o Botafogo sofrendo e teve risco até mesmo de levar um empate. No finalzinho, se não fosse a defesaça do John, o Botafogo sairia de campo com empate, o que seria terrível. Óbvio, o mais importante é vencer, mas a gente é pago aqui para analisar a partida. A partida em si, os 90 minutos do Botafogo não foram bons. Não foram bons. Porque o primeiro tempo foi bom, o segundo tempo foi ruim. Gente, mas o jogo tem 90 minutos. Os dois tempos valem. Se você jogar dessa maneira contra os próximos rivais, PSG primeiro e depois Atlético de Madrid, você vai sofrer a derrota. E a gente pôde ver um PSG avassalador em cima do Atlético de Madrid. E não é nenhum absurdo o Botafogo pensar ou até mesmo sonhar num empate com o Atlético de Madrid, mas deveria ter feito saldo de gols nessa estreia, porque é o time mais fraco, sem sombra de dúvidas. Estamos falando de um time praticamente amador dos Estados Unidos. Então o Botafogo era o favorito. Venceu? Ótimo. Estreou com o pé direito. Tem aquele nervosismo da estreia, que isso precisa ser levado em consideração. Mas a partida do Botafogo não foi boa. Muito pelo contrário. É para o torcedor alvinegro ficar preocupado pelo que viu no segundo tempo. E eu nem vou culpar o treinador Renato Paiva, porque ele novamente
está tendo que lidar com mudança no elenco. Tanto é que no segundo tempo ele colocou 2 jogadores que pouco treinou com os demais jogadores, os 2 atacantes. Então, Cabral e Joaquim Correia. Exatamente. Então o treinador Renato Paiva, ele também está sofrendo com isso, ele está tendo que lidar com isso novamente. Não é a primeira vez na temporada, nem a segunda. E ontem o John Texo deu uma entrevista ao Sport TV falando que o torcedor alvinegro precisa se acostumar com isso, porque isso vai ser recorrente, a todo momento ter mudança no elenco, mudanças drásticas. Mas te respondendo, Flavinho, eu acho que a vitória é extremamente importante, começa com o pé direito, mas deveria ter feito mais. É uma atuação que no segundo tempo, sobretudo no segundo tempo, deixa o torcedor alvinegro preocupado. Lucas Pedrosa ficou até tarde vendo o jogo do Botafogo, terminou hoje, né? Já virou para segunda-feira, o Botafogo ainda estava jogando. E você esperava mais facilidade, esperava isso mesmo, não se surpreendeu, já imaginava que o jogo seria difícil. Emendo outra, essa dificuldade no segundo tempo, tem alguma parcela aí, o Renato Paiva? O Venê tirou a culpa do treinador, mas muitos botafoguenses estavam reclamando das substituições, que o Renato Paiva acabou errando e por isso o Seattle veio pra cima e complicou o jogo no final. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde, Vinique. Boa tarde, Veni, galera de casa. Claro que assisti essa partida, não só essa, né? Tenho assistido todas aí da Copa do Mundo de Clubes, que tem sido uma competição muito legal, inclusive. Até mesmo aquele medo do público não comparecer, isso foi dizimado. Até o jogo começa, a galera começa a entrar e daqui a pouco o estádio enche do nada. Então eu gostei muito aí dessa competição. E vou ser honesto, Flávio, não esperava algo muito diferente disso, não. Eu tava imaginando Primeiro, que o Botafogo tá na casa do adversário. Para quem não sabe, para quem não assistiu, Seattle Sounders jogou em casa, jogou no seu estádio diante da sua torcida e é uma equipe que pode até não estar na sua melhor temporada na MLS, mas é uma equipe que já foi campeã da MLS, é uma equipe que tem um treinador que está lá há muito tempo, que tem jogadores que se conhecem. Então, assim, o primeiro tempo do Botafogo, de fato, foi até surpreendente no sentido de dominou mais a partida, conseguiu chegar a 2 gols rápidos. Acho que o Igor Jesus é chover no molhado falar sobre o que esse cara joga de futebol. É impressionante como ele não só funciona como 9 para fazer o gol, mas também muitas vezes funciona como um falso 9, um armador para poder melhorar esse time do Botafogo. Acho que o Savarino fez uma partida abaixo do esperado ontem. O Mastriani, e aí tem a ver com a substituição do Paiva, não participou tanto do jogo, então o Botafogo na fase defensiva estava com 1 a menos, justamente quando o Seattle Sounders muitas vezes conseguia chegar na base da velocidade à frente, mas o time conseguiu se comportar bem no primeiro tempo, fez o 2 a 0 e foi para o intervalo com uma vantagem tranquila, digamos assim, até pelo desempenho que o Botafogo teve. Agora, no segundo tempo, que ele volta com o Tuco Correia na vaga do Mastriani, eu esperava um pouco mais desse jogador no sentido de movimentação. Ele não entrou no ritmo do jogo, ele não entrou na voltagem que o jogo pedia e o Botafogo ficou com o mesmo problema, sem um atleta na fase defensiva. Então o Seattle Sounders, ainda mais com a força de sua torcida, começou a crescer, ganhar campo. Toda hora essa pressão alta do Seattle complicava o Botafogo não conseguia sair muitas vezes. Até os 15 minutos do segundo tempo, o Botafogo não saiu praticamente da sua intermediária. Tentava lançamento longo, tanto no Igor Jesus quanto no Correia, e não conseguia. Então, essa característica de pressão alta é uma característica da equipe do Seattle Sounders. O problema é, eles deixam muito espaço nas costas. Só que o Botafogo não conseguiu aproveitar isso como aproveitou no primeiro tempo. Então, a partir desse momento, eles criaram volume de jogo, vários jogadores foram bem naquele momento, principalmente o Roldan, que foi o autor do gol. O meio-campo começou a comandar o time e não só chegar para finalizar, fez o 2 a 1. Aí o negócio está aqui. Porque o aspecto psicológico começa a pesar, medo de tomar um empate, o time do Botafogo novamente todo recuado, bloco baixo, e quem apareceu para salvar o Botafogo? O John. No último minuto do jogo poderia ser um empate, e o John apareceu para fazer uma defesa espetacular. O De La Vega, que é um jogador argentino, revelado aqui no Lanús, acabou finalizando e finalizou mal, porque a verdade é que o Seattle teve algumas outras oportunidades no segundo tempo para poder empatar, mas não conseguiu. Dito tudo isso, é alarmante um pouquinho o segundo tempo, principalmente para o adversário que você vai pegar, PSG e Atlético de Madrid. O primeiro foi muito bom, mas o que importava era a vitória para ganhar confiança, Flávio. Porque a missão do Botafogo é muito complicada, mas eu imagino a emoção do torcedor de ver o seu time numa Copa do Mundo de Clubes, uma competição inédita, vencendo uma partida para o mundo inteiro ver, porque essa é que é a grande verdade. Então o Botafogo vai jogar com responsabilidade contra o PSG? Não. Vai jogar com responsabilidade contra o Atlético de Madrid? Não. Vai jogar pelo sonho. O sonho de quem sabe conseguir passar num grupo difícil.
A obrigação era vencer esse jogo. Não digo obrigação, né? Mas o Botafogo entrou como um favorito nesse jogo, por ser o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro, jogando contra um time americano. Agora o Renato Paiva, depois do jogo, muito coerente o que eu ouvi da entrevista coletiva, ele reconhecendo que o Botafogo vai ter que jogar muito mais contra o PSG, reconhecendo também que o Joaquim Corrêa não tinha entrado bem, né? Mas ele tinha que botar o cara para jogar, ele tem que correr contra o tempo, se ambientar, ganhar ritmo de jogo, por isso que colocou o Corrêa também. Vamos ouvir o treinador do Botafogo? Bota aqui pra gente acompanhar. É sermos nós próprios, e foi aquilo que eu disse aos jogadores, o nosso desafio é nós chegarmos aqui, independentemente de quem esteja do outro lado, o máximo respeito por qualquer um adversário, mas o maior respeito tem que ser por nós, pelos nossos torcedores, e por uma identidade que nós fomos criando, nós, equipa técnica, e a que já estava para trás, e a identidade que é inerente à história e à tradição do clube. O que o Renato Paiva tem que ajeitar ou acertar, pensando no próximo turno, logo contra o PSG. Vamos pensar para a sequência. Campeonato temporada contra o PSG é difícil até pensar na melhor formação e uma saída. Ninguém consegue parar o PSG. Não dá para botar na conta do Renato Paiva e o Botafogo arrumar um jeito de parar esse PSG e superar o time francês. Mas essa posição desse 10, ou esse falso 10, esse cara que ele está buscando, que hora é o Mastriani, o Cuiabano pode jogar mais avançado, testar alguém que começou agora, o que ele pode mudar aí pro jogo contra o PSG, Venê? Bom, Flavinho, sejamos francos, eu acho que o Botafogo diante do PSG tem que entrar em campo pensando em sofrer uma derrota com menos gols possível. Exemplo, perder de 1-0 já vai ser maravilhoso, pensando em saldo de gol, porque eu não acredito, assim, com todo respeito ao Botafogo, obviamente, mas eu não acredito o Botafogo superando o PSG. Ainda mais depois do que a gente viu do PSG diante do Atlético de Madrid. É um time muito bom. É uma missão praticamente impossível o Botafogo superar o PSG. Como que você vai parar o Vitinha, que está jogando muita bola? Aí tem o Nuno Campos na lateral esquerda. Aí talvez o Dembélé entre campo. Gente, assim, com todo respeito, é muito difícil você parar o PSG nesse momento. É entrar em campo para você não ser humilhado, para não levar uma goleada tal como o Atlético de Madrid levou de 4-0. Então, é difícil, é uma missão praticamente impossível. Talvez você conseguir dar ritmo de jogo a alguns atletas. O Savarino, como o Pedrosa mencionou, acho que pode render mais. Talvez tenha até entrado na base da dificuldade, porque a gente pôde ver noticiário dizendo que ele era dúvida para o jogo de estreia do Botafogo. Então, isso é uma missão praticamente impossível. Inclusive, uma curiosidade, os dois jogadores que fizeram gols ontem, na vitória do Botafogo, já estão de saída do Botafogo. Os dois. Estão se despedindo do Botafogo. Então, assim, é o próprio Botafogo mudando de elenco no meio da temporada. Agora, esse duelo do Botafogo-PSG é o famoso boa sorte ao Alvinegro. Seja o que Deus quiser, né? A Fernanda já tá lá, vai ver de perto, não sei se pra alegria ou pra tristeza dela, mas ela vai estar lá. Deve ser legal, bacana, é um jogo histórico. Ao vivo, assim. O problema é ver contra o seu time. PSG ou Botafogo? Contra o seu time. Eu acho que ela foi com o coração ver o Botafogo e com os olhos ver o PSG, entendeu? Todo mundo quer ver o PSG. É muito complicado, tá, Flávio? O PSG hoje ele tá numa prateleira sozinho no futebol. Sozinho, né? Sozinho. Não é que... Se na decisão da Champions ele goleia, exatamente, é porque o segundo melhor tá bem distante. Mas aqui, projeção então. PSG campeão, você acha? Não, eu não acho que dá pra projetar, porque assim, por exemplo, vai pegar PSG e Real Madrid. O jogo se iguala pelo tamanho do Real Madrid. Vai pegar PSG e Bahia. Pô, o Bahia meteu 10 ontem, tudo bem, uma equipe com jogadores que são semi-profissionais, que dividem a vida de profissional com os empregos que eles têm na Nova Zelândia. Mas assim, o Bayern é muito forte também, o Real Madrid é muito forte, o Manchester City do Guardiola você nunca pode duvidar. Só que se você for colocar em prateleira hoje, o PSG tá sozinho nessa prateleira. E a segunda prateleira é Real Madrid, é o Manchester City, é o Bayern de Munique e tudo mais. 5-0 na final contra a Inter. 4-0 fez o time do Simeone, que teoricamente é um time defensivo, parecer nada. O Calu pode piorar, mas o Calu é ruim para todo mundo. O Calu é ruim pro PSG e o Calu é ruim pro Atlético de Madrid. Então assusta pro que vai acontecer e é por isso que o Botafogo tem que corrigir o problema dele sem bola. Achar que vai entrar com 2 atacantes. O Igor Jesus até fazia esse papel. O Mastrelli não é um cara que joga sem bola. O Tuco ontem também deixou um pouco a desejar. Então acho que ele tem que reforçar, talvez voltar o Cuiabano para essa equipe e botar um time um pouco melhor sem bola para poder segurar esse resultado. Você me fez até essa pergunta, vou até te responder. Eu voltaria com o Cuiabano. Isso aí. Porque eu confesso que eu fiquei surpreso ele não começar com o Cuiabano nesse jogo.
Embora, repito, ele foi coerente na escalação, porque ele colocando dois centroavantes, 2 atacantes, é uma formação que deu certo com ele. Mas o Cuiabá não vive grande momento. E é um jogador que faz uma reposição muito boa também no lado esquerdo. Eu começaria com ele. Mas eu colocaria o Savarino jogando como 10. É isso. Deixa o Arthur na direita, o Cuiabano na esquerda, Igor Jesus 4-2-3-1. Na minha opinião, ele vem jogando no 4-4-2. Era assim que eu montaria. No 4-2-4, depende da fase, mas o 4-2-3-1 deixa o Botafogo um pouco mais sólido nesse sentido. Olha só como é que tá hoje. O Botafogo estaria classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, que no momento é o segundo colocado. O Paris Saint-Germain é o primeiro, goleou na estreia. E o Botafogo também venceu, por isso está nessa segunda colocação com 3 pontos. O Seattle e o Atlético de Madrid zerados. Aí na próxima rodada, o jogo dos líderes, Botafogo e PSG. E o Botafogo ainda encara o Atlético de Madrid, que a gente imagina que vai ser a decisão da segunda vaga do grupo. Tudo isso muito na teoria, mas é difícil ficar diferente, né? O PSG, ainda mais depois da goleada, não ficar em primeiro e o Botafogo brigando com o Atlético de Madrid aí por essa segunda colocação. Tudo depende do resultado entre Atlético e o Seattle, né? Aí, por conta de saldo de gols, entendeu? Pro Botafogo foi ótimo o Paris ter goleado. É isso. Foi ótimo. O negócio é ele não ser goleado também, né? Exato. Entendimento. Mas chegou a hora do Vene Casagrande na Copa do Mundo de Clubes. Chegou a hora do Vene Casagrande. Vencemos. Não jogando tão bem, mas vencemos. E além disso, o John Textor explicou ali o que ele havia prometido nas redes sociais em relação ao nosso ex-técnico Arthur Jorge. E praticamente, na minha opinião, fechou a porta do Arthur em relação ao nosso clube. Não acredito que Arthur Jorge volte a treinar o Botafogo com o John Textor à frente do nosso clube. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Pessoal, entre agora lá na GoCase. Você tem diversos produtos, capinhas personalizadas, entre outros itens. Estou colocando aqui o QR Code na tela para vocês entrarem e conhecerem todos os produtos da GoCase. Conheçam, com certeza utilizem o meu cupom para vocês terem descontos em itens bem bacanas desta parceira do canal do TF, desta parceira do nosso Botafogo de Futebol e Regatas. O primeiro clube brasileiro a marcar um gol no Super Mundial e o primeiro clube brasileiro a vencer uma partida em um Mundial de Clubes. Link no primeiro comentário, QR Code na tela e também link na descrição. Vencemos. Foi difícil? Foi. Jogamos bem? Alguma parte ali do primeiro tempo, mas depois a gente teve uma partida ali em que saiu do controle, o Paiva errou bastante, os jogadores não entraram bem, mas o que importa e o que importava pra gente era vencer a partida, pra gente chegar vivo na última rodada. O Botafogo vencendo ontem vai jogar as 3 rodadas tendo chances de classificação. Pode perder para o PSG ou pode vencer o PSG. E a terceira peleja contra a equipe do Atlético de Madrid, ela passa a ter uma importância. Vencemos, isso que importa nesse momento. E agora o foco é manter o Botafogo vivo na competição. Contra o PSG é a gente saber do time que é muito forte, hoje talvez seja o melhor time do mundo jogando, ganhou Champions de uma maneira avassaladora, goleou ontem a equipe do Atlético de Madrid e com isso o Botafogo não entra como favorito, como entrou ontem. O Botafogo foi favorito contra a equipe norte-americana. Na quinta-feira não seremos os favoritos e provavelmente nem na segunda que vem contra o Atlético de Madrid. Por isso que eu falei aqui no começo do vídeo, repito, o que era a nossa obrigação, nós fizemos, que era vencer a equipe norte-americana. O que vier pela frente vai ser lucro. Se o Botafogo conseguir uma vitória, ou em cima do PSG, ou em cima do Atlético de Madrid, aí vai fazer uma história muito mais bonita e nós estaremos bem encaminhados para uma classificação visando a segunda fase da competição. Se a gente não vencer nenhum dos 2 jogos, cara, já era esperado, né? Até mesmo pelos degraus, que eu até falei na live pós-jogo de ontem, de momentos em relação ao futebol, ao que é jogado em relação às equipes. Mas o que tinha que acontecer, aconteceu. O Botafogo venceu, o Seattle Sounders está vivo e agora o trabalho é visando uma melhora do time, encaixes melhores e o time jogar um futebol mais atraente do que jogou ontem contra a equipe norte-americana. E o técnico Renato Paiva, na entrevista coletiva que aconteceu ontem, admitiu
a péssima atuação do Botafogo. Vejam aí. De facto, o jogo tem duas caras. A primeira parte até nem entramos muito bem, a perder bolas fáceis, tecnicamente erros técnicos, e não entramos muito bem, mas depois ao longo da primeira parte nós fomos tomando conta do jogo. Os golos também o primeiro golo foi-nos tranquilizando e nós ainda temos ali duas oportunidades, uma do Igor isolado e outra do Teles, em que podíamos ter feito mais golos e em que o Seattle praticamente não tem grandes oportunidades de golo. Depois, na segunda parte, de facto, nós caímos muito em questões físicas, na minha opinião. Não conseguimos lidar com a intensidade e a agressividade que o nosso adversário pôs no jogo. As substituições não funcionaram tão bem. Em especial, por exemplo, o Correia vem de uma paragem e nós queremos lhe dar estes minutos em competição, mas de facto em questões defensivas nós sentimos que estávamos a atacar com muitos e depois não estávamos a defender com os mesmos. E isso de facto levou-me ali a fazer algumas movimentações, puxar o Igor, que eu estava a sentir que não estava a defender, puxar o Igor para fora para me defender aquele corredor sem deixar de ser agressivo na frente, porque eu sentia que o adversário estava a atacar com mais gente, mas a deixar espaços para o contra-ataque e eu não queria perder contundência na frente. Então aproveitar a disponibilidade que o Igor tem defensivamente para jogar ali um bocadinho e jogar como segundo avançado por fora. Mas de facto Savarino também com algumas dificuldades ainda a pagar a fatura de uma viagem muito larga e da questão da seleção. De facto acho que na segunda parte nós defendemos com menos jogadores do que este nível exige que tu defendas e pagámos essa fatura porque de facto o Seattle empurrou-nos para trás e foi gerando oportunidades e foi gerando finalizações e mesmo assim nós temos ainda duas bolas na segunda parte, uma do Arthur e uma do Correia, que podemos até fazer mais golos, mas a segunda parte é defensivamente da nossa parte má. Não tivemos bola, não conseguimos ter bola e o Seattle ia-nos empurrando para trás e de facto acabou por fazer um golo até com alguma fortuna, o golo em si, mas não deixa de ser merecido por aquilo que o Seattle fez na segunda parte. É um bocadinho isso, é essas lições que nós temos que perceber, temos que entender, e a equipa tem obviamente que manter, em especial neste tipo de competições, manter o ritmo muito alto, o maior número de tempo, e hoje não conseguimos fazê-lo. Os jogadores foram mal, Renato Paiva foi mal, mas agora é trabalhar para que a gente siga uma linha bem bacana e errar, todos erram, eu erro aqui, vocês erram aí, mas a gente tem que torcer para o Botafogo evoluir e fazer um grande jogo na próxima quinta contra o PSG. Quinta-feira eu espero qualquer coisa, mas que a gente tenha luta e honra e que os jogadores honrem a nossa camisa. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E o John Textor concedeu uma entrevista a Sofia Miranda, repórter do Grupo Globo, que está ali cobrindo o nosso clube pelo Mundial, e ela questionou o John Textor sobre o Arthur Jorge. E na minha visão, o Arthur Jorge fechou totalmente a sua porta em relação ao Botafogo. Não vejo mais o Arthur chegando aqui para treinar o nosso clube novamente. Ele conseguiu, pelas falas, pela maneira que saiu e também pela maneira que ele se portou nessas entrevistas que ele concedeu na sua volta, fechar totalmente suas portas em relação ao nosso clube. Textor explicou que ele queria mais dinheiro antes da hora, que tentou ali forçar algumas coisas antes da hora, e realmente o Textor meio que mostrou que a história do Arthur Jorge tá ali, tá marcada, mas as suas atitudes foram ruins. Eu falei sobre o Arthur Jorge essa semana aqui no canal, não vou repetir o que eu falei no vídeo, que foi na sexta-feira que eu fiz, se não me engano, na sexta ou na quinta. O Arthur Jorge, ele perdeu a oportunidade de continuar na história, mas parece que o ego, o mosquitinho do ego ali e talvez o mosquitinho do arrependimento dele ter saído, picou nessa vinda dele para o Rio de Janeiro e nessas entrevistas. Vejam aí essas falas do John Textor para o portal GE. About who? Arthur Jorge. Who? Arthur Jorge. No, listen. I'm sorry. Arthur came back and did a big publicity campaign. He came back to Rio. You know, he's welcome to come back to Rio. He did great things for us at Botafogo. But don't come back and revise history. Very, very early, well before the end of the season, Arthur, his agent, they had decided they were leaving. It was clear. They developed a communication strategy to put it on us as owners.
We should not have been talking about money 2 months before the season ended. That was way too early. We were in the middle of the season. We were in a championship run. He had a lot of changes happening in his personal life, which we now know. He was courted by Qatar very early. He knew he was going, and there was no keeping him. And he can say what he wants, but that was not a time to be talking about money. He should have been focused on the mission, and we should have talked about money at the end of the season. In the end, his bonuses were extreme and wonderful for him. He was one of the highest paid coaches when you looked at those incentive bonuses. And, if it was about money, he'd go to Qatar. If it was about love, he would have stayed with us. We were paying him very well. So good luck to him. He's in Qatar, but I didn't like him taking the moment during the Club World Cup. This is about the chosen. This is about the people that stayed and the players that helped contribute to our championship campaign. This is not about Arthur George. We had great times together, but he made decisions in his life to leave. He cannot put that on the club. Tamo juntos, meus amigos, tamo juntos, minhas amigas. Hoje ali por volta de 1h pouca, 2 horas, estarei de volta aqui com o nosso almoço com o TF. E claro, à noite com o nosso Noite Alvinegra. Almoço com o TF ali por volta de 1, Noite Alvinegra por volta das 7 horas. 3 vídeos aqui hoje para falarmos sobre o nosso Botafogo. Primeira vitória de um clube brasileiro no Mundial. Vamos lá, temos um caminho pela frente. Vamos em busca. Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima na estreia do Mundial de Clubes. Não foi uma grande exibição do time comandado por Renato Paiva, mas o importante foram os 3 pontos. O adversário, time da casa, e deu trabalho, especialmente no segundo tempo. Foram mais de 20 chutes, mas para a sorte do Fogão, apenas 4 foram em direção ao gol do goleiro John. Os gols botafoguenses foram marcados por Jair e Igor Jesus, curiosamente os 2 jogadores que vão deixar o clube após o término da competição. A torcida está feliz, mas vem criticando Renato Paiva pelas escolhas no jogo. As substituições foram equivocadas e o time sofreu bastante sem a bola. Assim, viu o rival ficar rondando a área tocando a bola e quase empata no fim do jogo, deixando todo mundo apreensivo. O próximo compromisso do Glorioso pelo Mundial de Clubes será contra o temido PSG nesta quinta-feira. Vitinha, meio-campista do Paris, projetou o confronto contra os brasileiros. Eu conheço, sei que lá tem o Alex Telles que jogou comigo. Foi pra lá o Arthur Cabral agora, sei que teve lá o Tiquinho também, mas acho que já não está. Sinceramente, não sei qual é o nível do Botafogo no momento, não acompanho muito o Brasileirão, mas tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil, disse. O grupo do Fogão não é fácil, e esse jogo contra o PSG é tido como mais difícil, haja vista que a equipe francesa tem o melhor conjunto de jogadores do mundo e é favorita para ganhar o Mundial. E você, torcedor, o que achou da declaração de Vitinha sobre o Botafogo? Deixe sua opinião nos comentários.